Capítulo 2. Do Poder Executivo. Seção 1. Do Prefeito Municipal. Artigo 77. A eleição do prefeito e do vice-prefeito realizar-se-á simultaneamente em até 90 dias antes do término do mandato dos que devem sucedê-los, aplicadas as disposições da Constituição Federal adequadas à realidade do município. Parágrafo único. A posse do prefeito e do vice-prefeito dar-se-á em 1º de janeiro do ano subsequente ao da eleição. Artigo 78. O prefeito e o vice-prefeito tomarão posse e prestarão compromisso em sessão especial de instalação da legislatura de que trata o artigo 21 desta lei, ou se esta não estiver reunida, perante a autoridade judiciária competente. A linha 1º. Ao prestar compromisso, a cada início de ano e ao deixar o cargo, o prefeito e o vice-prefeito apresentarão declaração dos seus bens à Câmara Municipal. Declarado inconstitucional pela AD número 70.0231/6809 de 29 de setembro de 2008. A linha 2º. Na sessão especial de posse, perante a Câmara, o prefeito prestará o seguinte compromisso. Prometo defender e cumprir a Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul e a Lei Orgânica Municipal, observar as leis, promover o bem geral do município de Sapucaia do Sul e desempenhar com lealdade e patriotismo as funções do meu cargo. Artigo 79. O foro para julgamento do prefeito será o Tribunal da Justiça. Artigo 80. Em caso de licença ou impedimento, o prefeito será substituído pelo vice-prefeito e, na falta deste, pelo presidente da Câmara Municipal. A linha 1º. Ocorrendo a vacância, assumirá o cargo vice-prefeito, que será empossado da mesma forma e rito do titular para completar o mandato. A linha 2º. Na falta do vice-prefeito, assumirá o cargo o presidente da Câmara Municipal. Artigo 81. O prefeito e o vice-prefeito, sem autorização legislativa, e sob pena de perda do cargo, não poderão se afastar. Inciso 1º. Do município por mais de 15 dias consecutivos. Inciso 2º. Do país por qualquer prazo. Declarado inconstitucional pela AD número 70.0233355175, de 11 de agosto de 2008. Parágrafo único. O prefeito, regularmente licenciado, terá o direito a perceber subsídios somente quando: inciso 1º. Impossibilitado para o exercício de cargo por motivo de doença devidamente comprovada. Inciso 2º. A serviço ou em missão de representação do município. Seção 2. Das atribuições do prefeito. Artigo 82. Ao prefeito compete: inciso 1º. Enviar à Câmara Municipal projetos de lei. Inciso 2º. Vetar, no todo ou em parte, os projetos de lei aprovados pela Câmara Municipal. Inciso 3º. Sancionar e promulgar leis, determinando sua publicação no prazo de 15 dias úteis. Inciso 4º. Regulamentar leis. Inciso 5º. Prestar à Câmara Municipal, dentro de 15 dias, as informações solicitadas. Inciso 6º. Comparecer à Câmara Municipal por sua própria iniciativa. Inciso 7º. Convocar extraordinariamente a Câmara Municipal, no recesso, para deliberar sobre matéria de interesse público relevante e urgente. Inciso 8º. Estabelecer a estrutura da organização da administração municipal. Inciso 9º. Baixar atos administrativos. Inciso 10º. Fazer publicar atos administrativos. Inciso 11º. Desapropriar bens imóveis na forma da lei. Inciso 12º. Instituir servidões administrativas. Inciso 13º. Alienar bens públicos mediante prévia e expressa autorização legislativa da Câmara Municipal. Inciso 14º. Permitir ou autorizar o uso de bens municipais por terceiros, exceto para eventos excepcionais ou transitórios, de caráter esportivo, cultural ou social. Inciso 15º. Permitir ou autorizar a execução de serviços públicos por terceiros. Inciso 16º. Dispor sobre a execução orçamentária. Inciso 17º. Superintender a arrecadação de tributos e de preços dos serviços públicos. Inciso 18º. Aplicar multas previstas em leis e contratos. Inciso 19º. Fixar os preços dos serviços públicos. Inciso 20º. Contrair empréstimos e realizar operações de crédito mediante autorização da Câmara Municipal. Inciso 21º. Repassar, obrigatoriamente até o dia 20 de cada mês, à Câmara Municipal os recursos orçamentários que devem ser dispendidos de uma só vez. Inciso 22º. Celebrar convênios.
Inciso 23º. Abrir créditos extraordinários nos casos de calamidade pública, comunicando o fato à Câmara Municipal. Inciso 24º. Prover os cargos públicos mediante concurso público de provas, ou provas e títulos e verificação de aptidões. Inciso 25º. Expedir os atos referentes à situação funcional dos servidores. Inciso 26º. Determinar a abertura de sindicância e a instauração de inquérito administrativo. Inciso 27º. Aprovar projetos técnicos de edificação, de loteamento e de arruamento, conforme dispuser o plano diretor. Inciso 28º. Denominar próprios os logradouros públicos, respeitada a competência comum da Câmara. Inciso 29º. Oficializar e regularizar, obedecidas as normas urbanísticas e legislação em vigor, os logradouros públicos. Inciso 30º. Encaminhar ao Tribunal de Contas, até 31 de março de cada ano, a prestação de contas do município relativa ao exercício anterior. Inciso 31º. Remeter à Câmara Municipal, até 15 de abril de cada ano, relatório sobre a situação geral da administração municipal. Inciso 32º. Solicitar o auxílio dos órgãos de segurança para o cumprimento de seus atos. Inciso 33º. Aplicar, mediante lei específica, aos proprietários de imóveis urbanos não edificados, subutilizados ou não utilizados, obedecidas as normas urbanísticas, as penas sucessivas de a. Parcelamento compulsório. b. Imposto progressivo no tempo. c. Desapropriação mediante pagamento com títulos da dívida pública, conforme estabelece a Constituição Federal. Inciso 34º. Propor ação direta de inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo municipal, na forma da Constituição Estadual. Inciso 35º. Encaminhar à Câmara Municipal, 48 horas após o autógrafo, as leis, decretos e portarias. Inciso 36º. Comunicar à Câmara, em até 5 dias após a veiculação, os gastos com publicidade e propagandas. Artigo 83. O prefeito poderá delegar, por decreto, aos seus auxiliares atribuições referidas no artigo anterior, exceto as constantes dos incisos e, segunda, terceira, quarta, v, sexta, sétima, oitava, 13, 17, 19, 20, xxx, xxxi, xixi, xixi, xixiu, xxxv, xv. Parágrafo único. Os titulares de atribuições delegadas terão a responsabilidade plena dos atos que praticarem, participando o prefeito, solidariamente, dos ilícitos eventualmente cometidos. Seção 3. Da responsabilidade do prefeito. Artigo 84. Os crimes que o prefeito municipal praticar, no exercício do mandato ou em decorrência dele, quer por infrações penais comuns ou crime de responsabilidade, serão julgados perante o Tribunal de Justiça do Estado. Alínea 1. A Câmara Municipal, ao tomar conhecimento de qualquer ato do prefeito que possa configurar infração penal comum ou crime de responsabilidade, nomeará comissão especial para apurar os fatos que, no prazo de 30 dias, deverão ser apreciados pelo plenário. Alínea 2. Se o plenário entender procedentes as acusações, determinará o envio do apurado à Procuradoria-Geral da Justiça para as providências, caso contrário, determinará o arquivamento, publicando as conclusões de ambas as decisões. Alínea 3. Recebida a denúncia contra o prefeito, pelo Tribunal de Justiça, a Câmara decidirá sobre a designação de procurador para assistente de acusação. Alínea 4. O prefeito ficará suspenso de suas funções a partir do recebimento da denúncia pelo Tribunal de Justiça, que cessará se, até 180 dias, não tiver sido concluído o julgamento. Seção 4. Dos secretários municipais. Artigo 85. Os secretários do município serão escolhidos pelo prefeito dentre brasileiros maiores de 21 anos, no exercício dos seus direitos políticos. Parágrafo único. Compete aos secretários do município, além de outras atribuições estabelecidas nesta lei. Inciso 1. Na área de suas atribuições, exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração municipal e referendar atos e decretos assinados pelo prefeito municipal. Inciso 2. Expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos. Inciso 3. Apresentar ao prefeito municipal e à Câmara Municipal relatório quadrimestral quantificado e discriminado de sua gestão na secretaria, o qual deverá ser obrigatoriamente publicado pelo órgão de imprensa oficial do município. Inciso 4. Praticar atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo prefeito municipal. Inciso 5.
encaminhar à Câmara Municipal informações por escrito, quando solicitadas pela mesa, podendo o secretário ser responsabilizado, na forma da lei, em caso de recusa ou não atendimento no prazo de 30 dias, bem como no fornecimento de informações falsas. Artigo 86. Os secretários, nos crimes comuns ou de responsabilidade, serão processados e julgados pelos tribunais competentes, e nos crimes conexos com os do prefeito municipal, pelo Tribunal de Justiça do Estado. Parágrafo único. Ao tomar posse, a cada início de ano e ao deixar o cargo, os secretários municipais deverão apresentar declaração dos seus bens à Câmara Municipal. Declarado inconstitucional pela AD número 70.0231/6809, de 29 de setembro de 2008. Seção 5. Da Procuradoria-Geral do Município. Artigo 87. A Procuradoria-Geral do Município é a instituição que representa, como Advocacia Geral, o município judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. Parágrafo único. A Procuradoria-Geral do Município tem por chefe o Procurador-Geral do Município nomeado pelo Prefeito, na forma que dispuser o plano de cargos dos servidores públicos municipais. Artigo 88. Para ocupar o cargo de Procurador Municipal é necessário inscrição regular junto à Ordem dos Advogados do Brasil. Seção 6. Da Segurança Pública. Artigo 89. O município, juntamente com a União e o Estado, promoverá a garantia da segurança pública, buscando a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. A linha 1. O município poderá instituir, por lei, Fundo Municipal de Segurança, constituído de recursos provenientes de ações impositivas de penalidades com efeitos tributários. A linha 2. Para assegurar a sua competência comum de preservar a segurança, o município poderá constituir guarda municipal como força auxiliar, destinada à proteção de seus bens, serviços e instalações, nos termos da Lei Complementar. Artigo 90. A Lei Complementar de Criação da Guarda Municipal disporá sobre acesso, direitos, deveres, vantagens e regime de trabalho, com base na hierarquia e na disciplina. Parágrafo único. A investidura nos cargos da Guarda Municipal far-se-á mediante concurso de provas ou de provas e títulos. Artigo 91. O município poderá celebrar convênios com organismos governamentais ou não governamentais, legalmente constituídos para auxiliar nas atividades ostensivas de segurança pública. Seção 7. Do controle da constitucionalidade. Artigo 92. São partes legítimas para propor ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo municipal, em face da Constituição Estadual. Inciso 1. O prefeito e a mesa da Câmara Municipal. Inciso 2. Os partidos políticos com representação na Assembleia Legislativa Estadual ou na Câmara Municipal. Inciso 3. As federações sindicais e as entidades de classe de âmbito estadual. Inciso 4. O deputado estadual. Artigo 93. Declarada a inconstitucionalidade, a decisão será comunicada à Câmara que promoverá a suspensão da execução da lei ou ato impugnado. Capítulo 8. Da responsabilidade fiscal. Artigo 94. Os poderes legislativo e executivo, abrangidas as administrações diretas, fundos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes, obedecerão às normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, na forma da legislação federal pertinente. Artigo 95. A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe ação planejada, transparente e de equilíbrio das contas públicas. A linha 1. O planejamento será estabelecido através das leis do Plano Plurianual, das diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais. A linha 2. A transparência far-se-á através de ampla divulgação e disposição ao público das leis mencionadas no parágrafo anterior, bem como as prestações de contas e o respectivo parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas, os relatórios resumidos da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal e as versões simplificadas desses instrumentos. A linha 3. Os poderes, órgãos e entidades mencionados no artigo anterior desta lei estabelecerão mecanismos de incentivo à participação popular nas audiências públicas a serem realizadas para elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos, e nas realizadas para demonstração e avaliação quadrimestral do cumprimento das metas fiscais. A linha 4. O equilíbrio das contas públicas será mantido através de mecanismos de controle do cumprimento das metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange à renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da Seguridade Social e outras, dívidas consolidada imobiliária,
operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrições em restos a pagar. Artigo 96. A despesa com pessoal ativo e inativo do município não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Título 3. Da administração do município. Capítulo 1. Do planejamento municipal. Artigo 97. O município deverá organizar a sua administração e exercer as suas atividades dentro de um processo de planejamento permanente. Artigo 98. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o município exercerá, na forma da legislação federal e estadual, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Artigo 99. Na execução da política urbana, de que trata a Constituição Federal, será aplicado o previsto no Estatuto da Cidade. Parágrafo único. Para todos os efeitos, a lei, denominada Estatuto da Cidade, estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. Artigo 100. A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais. Inciso 1. Garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações. Inciso 2. Gestão democrática por meio da participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. Inciso 3. Cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores da sociedade no processo de urbanização, em atendimento ao interesse social. Inciso 4. Planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da população e das atividades econômicas do município e do território sob sua área de influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente. Inciso 5. Oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos adequados aos interesses e necessidades da população e às características locais. Inciso 6. Ordenação e controle do uso do solo de forma a evitar a utilização inadequada dos imóveis urbanos. b. A proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes. c. O parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivo ou inadequado em relação à infraestrutura urbana. d. A instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar como polos geradores de tráfego, sem a previsão da infraestrutura correspondente. E a retenção especulativa de imóvel urbano que resulte na sua subutilização ou não utilização. f. A deterioração das áreas urbanizadas. g. A poluição e a degradação ambiental. Inciso 7. Integração e complementaridade entre as atividades urbanas e rurais, tendo em vista o desenvolvimento socioeconômico do município e do território sob sua área de influência. Inciso 8. Adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços e de expansão urbana compatíveis com os limites da sustentabilidade ambiental, social e econômica do município e do território sob sua área de influência. Inciso 9. Justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização. Inciso 10. Adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e financeira e dos gastos públicos aos objetivos do desenvolvimento urbano, de modo a privilegiar os investimentos geradores de bem-estar geral e a fruição dos bens pelos diferentes segmentos sociais. Inciso 11. Recuperação dos investimentos do poder público de que tenha resultado a valorização de imóveis urbanos. Inciso 12. Proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico. Inciso 13. Audiência do poder público municipal e da população interessada nos processos de implantação de empreendimentos ou atividades com efeitos potencialmente negativos sobre o meio ambiente natural ou construído, o conforto ou a segurança da população. Inciso 14. Regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda mediante o estabelecimento de normas especiais, de normas de urbanização, uso e ocupação do solo e edificação, consideradas a situação socioeconômica da população e as normas ambientais.
Inciso 15º, simplificação da legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo e das normas edilícias, com vistas à redução dos custos e o aumento da oferta dos lotes e unidades habitacionais. Inciso 16º, isonomia de condições para os agentes públicos e privados na promoção de empreendimentos e atividades relativos ao processo de urbanização, atendido o interesse social. Artigo 101 são instrumentos da política urbana municipal. Inciso 1º, planejamento municipal, em especial. A. Plano diretor. B. Disciplina do parcelamento, do uso e da ocupação do solo. C. Zoneamento ambiental. D. Plano plurianual. I. Diretrizes orçamentárias e orçamento anual. F. Gestão orçamentária participativa. G. Planos, programas e projetos setoriais. H. Planos de desenvolvimento econômico e social. Inciso 2º. Institutos tributários e financeiros. A. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU. B. Contribuição de melhoria. C. Incentivos e benefícios fiscais e financeiros. Inciso 3º. Institutos jurídicos e políticos. A. Desapropriação. B. Servidão administrativa. C. Limitações administrativas. D. Tombamento de imóveis ou de mobiliário urbano. I. Instituição de unidades de conservação. F. Instituição de zonas especiais de interesse social. G. Concessão de direito real de uso. H. Concessão de uso especial para fins de moradia. I. Parcelamento, edificação ou utilização compulsórios. J. Uso capião especial de imóvel urbano. K. Direito de superfície. L. Direito de perempção. M. Outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso. N. Transferência do direito de construir. U. Operações urbanas consorciadas. P. Regularização fundiária. Q. Assistência técnica e jurídica gratuita para as comunidades e grupos sociais menos favorecidos. R. Referendo popular e plebiscito. Inciso 4º. Estudo prévio de impacto ambiental, TEIA, e estudo prévio de impacto de vizinhança, TEIV. A linha 1º. Os instrumentos mencionados neste artigo regem-se pela legislação que lhes é própria, observado o disposto no Estatuto da Cidade. A linha 2º. Nos casos de programas e projetos habitacionais de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública com atuação específica nessa área, a concessão de direito real de uso de imóveis públicos poderá ser contratada coletivamente. A linha 3º. Os instrumentos previstos neste artigo que demandam dispêndio de recursos por parte do poder público municipal devem ser objeto de controle social, garantida a participação de comunidades, movimentos e entidades da sociedade civil. Capítulo 2. Das obras e serviços municipais. Artigo 102. As obras e serviços públicos serão executados de conformidade com o Plano de Desenvolvimento Integrado do município. A linha 1º. As obras públicas municipais poderão ser executadas diretamente pela Prefeitura, por administração direta, por órgãos da administração indireta, ou ainda, por terceiros. A linha 2º. As obras públicas realizadas em Sapucaia do Sul seguirão, estritamente, o plano diretor da cidade. Artigo 103. Incumbe ao Poder Público Municipal, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos de interesse local, incluído de transporte coletivo que tem caráter essencial. Parágrafo único. A lei disporá sobre: Inciso 1º. O regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato, de sua renovação e prorrogação, bem como sobre as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão. Inciso 2º. Os direitos dos usuários. Inciso 3º. A política tarifária. Inciso 4º. A obrigação de manter serviço adequado. Inciso 5º. A vedação de cláusula de exclusividade nos contratos de execução do serviço de transportes coletivos por terceiros. Inciso 6º. As normas relativas ao gerenciamento do poder público sobre serviços de transporte coletivo. Artigo 104. As permissões e as concessões de serviços públicos municipais outorgadas em desacordo com o estabelecido nesta lei serão nulas de pleno direito. A linha 1º. Os serviços públicos municipais ficarão sujeitos à regulamentação e fiscalização do município.
A linha segundo, o município poderá retomar os serviços públicos municipais pertinentes ou concedidos, se executados em desconformidade com o ato ou contrato respectivo. Artigo 105. O município poderá realizar obras e serviços públicos de interesse comum, mediante convênio com a União, com o Estado, com outros municípios, através de consórcios intermunicipais e com entidades particulares. Artigo 106. A administração municipal, em conjunto com o Estado, dará atenção à conservação das estradas públicas do interior, proporcionando condições normais de uso e suficientes ao escoamento da produção agrícola durante todo o ano. A linha primeiro, cabe ao proprietário de imóvel rural ou urbano a obrigatoriedade de zelar pela limpeza e conservação das margens fronteiriças das vias públicas, através da realização constante de roçadas, carpidas e outros procedimentos de conservação. A linha segundo, lei municipal disporá sobre as normas de limpeza dos imóveis urbanos e rurais, edificados ou não, disciplinando sua forma de manutenção e a imputação de penalidades aos infratores. Capítulo 3. Da Administração Pública Municipal. Artigo 107. A administração pública municipal, direta ou indireta, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência e publicidade de todos os atos e fatos administrativos. Artigo 108. Aplicam-se à administração pública do município todos os preceitos, normas, direitos e garantias prescritos na Constituição Estadual e, principalmente, inciso 1º, os cargos, empregos e funções públicas, são acessíveis a todos os brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. Inciso 2º, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas, ou de provas e títulos, respeitada a ordem de classificação, ressalvadas as nomeações para cargos em comissão, declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Inciso 3º, o prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável, uma vez, por igual período. Inciso 4º, durante o prazo previsto no edital de convocação, respeitado o disposto no item anterior, os aprovados em concurso público de provas ou de provas e títulos serão convocados, com prioridade sobre novos concursados, para assumir cargo ou emprego na carreira. Inciso 5º, os cargos em comissão e as funções de confiança, as funções gratificadas, com definição de atribuições e responsabilidades, limitados e vinculados à estrutura organizacional de cada unidade administrativa na forma estabelecida em lei, serão exercidos preferencialmente, na estrutura superior e de assessoramento, por servidores ocupantes de cargos de carreira técnica ou profissional. b. Obrigatoriamente, na estrutura inicial e intermediária, por servidores ocupantes de cargos de carreira. Inciso 6º, é garantido ao servidor civil municipal o direito à livre associação sindical. Inciso 7º, o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei complementar federal. Inciso 8º, a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Inciso 9º, os acréscimos pecuniários percebidos pelos servidores não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimo ulterior, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Inciso 10º, ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam as obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, a qual permitir somente as exigências de qualificação técnico-econômica indispensável à garantia do cumprimento das obrigações. Inciso 11º, além dos requisitos mencionados no inciso anterior, o órgão licitante deverá, nos processos licitatórios, estabelecer preço máximo das obras, serviços, compras e alienações a serem contratados. Inciso 12º, as obras, serviços, compras e alienações contratados de forma parcelada, com fim de burlar a obrigatoriedade dos processos de licitação pública, serão considerados atos fraudulentos, passíveis de anulação e por eles responderão os autores, na forma da lei, civil, administrativa e criminalmente. A linha primeira, os atos de improbidade administrativa importarão na suspensão dos direitos políticos, na perda de função pública, na indisponibilidade de bens e no ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. A linha segundo, as contas da administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes do município ficarão, durante 60 dias anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, em local próprio da Câmara Municipal, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhe a legitimidade nos termos da lei.
A linha terceira, a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nome, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. A linha quarto, semestralmente, a administração direta, indireta e fundacional publicará, nos órgãos de imprensa do município, relatório das despesas realizadas com a propaganda e publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas, especificando os nomes dos veículos publicitários. Artigo 109. Os cargos públicos municipais serão criados por lei, que fixará as suas denominações, os padrões de vencimento, as condições de provimento, indicados os recursos pelos quais correrão as despesas. Parágrafo único. A criação de cargos da Câmara Municipal dependerá de resolução do plenário mediante proposta da mesa. Artigo 110. Antes de assumir, a cada início de ano e ao deixar o exercício de suas funções ou seus cargos públicos, o prefeito, o vice-prefeito, os vereadores, os secretários e todos os funcionários públicos ocupantes de cargos de chefia e assessoramento superior deverão prestar declaração de bens à Câmara Municipal. Declarado inconstitucional pela AD número 70.0231/6809, de 29 de setembro de 2008. Capítulo 4. Dos servidores públicos municipais. Artigo 111. O município instituirá Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. A linha primeira. Os planos de carreira do servidor público observarão os seguintes fundamentos. Inciso 1. Valorização e dignificação da função. Inciso 2. Profissionalização e aperfeiçoamento. Inciso 3. Sistema de méritos objetivamente apurados para o ingresso no serviço e desenvolvimento na carreira. Inciso 4. Tratamento uniforme aos servidores públicos no que se refere à concessão de índices de reajustes ou outros tratamentos remuneratórios ou desenvolvimento de carreiras. A linha segunda. A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará. Inciso 1. A natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira. Inciso 2. Os requisitos para a investidura. Inciso 3. As peculiaridades dos cargos. A linha terceira. O detentor de mandato eletivo e os secretários municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono-prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto na Constituição Federal e nesta lei orgânica. A linha quarta. A lei estabelecerá a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, obedecido, em qualquer caso, o disposto na Constituição Federal e nesta lei orgânica. A linha quinta. Os poderes executivo e legislativo publicarão anualmente os valores dos subsídios de seus agentes políticos e da remuneração dos cargos e empregos públicos. A linha sexta. A lei disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação, para aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade. A linha sétima. Fica estabelecido o mês de maio como data base para o município proceder à concessão de reposição salarial dos servidores públicos municipais. A linha oitava. Nenhum servidor poderá ser diretor ou integrar conselho de empresa fornecedora ou que realize qualquer modalidade de contrato com o município, sob pena de demissão do serviço público. A linha nona. O Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal deverá ainda, anualmente, discutir com a administração o plano de carreiras dos servidores. Artigo 112. Aos servidores municipais são assegurados os seguintes direitos. Inciso 1. Vencimento ou provento não inferior ao salário mínimo. Inciso 2. Irredutibilidade de salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. Inciso 3. 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Inciso 4. Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Inciso 5. Salário família para seus dependentes. Inciso 6. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 40 horas semanais, respeitado o interstício de 11 horas entre jornadas. Inciso 7. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Inciso 8. Remuneração dos serviços extraordinários, superior, no mínimo em 50% do normal.
Inciso 9. Gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, 1/3 a mais do que a remuneração normal, vedada a transformação do período de férias em tempo de serviço. Inciso 10. Licença gestante, sem prejuízo do emprego e dos vencimentos e com a duração de 120 dias. Inciso 11. Licença paternidade, nos termos da lei. Inciso 12. Redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Inciso 13. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. Inciso 14. Proibição de diferença de salário, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, religião, cor ou estado civil. Inciso 15. Adicionais por tempo de serviço, na forma que a lei estabelecer. Inciso 16. Assistência e previdência social, extensivas aos dependentes e ao cônjuge. Inciso 17. Creche para os filhos de até 6 anos de idade. Inciso 18. Promoção, observando-se rigorosamente os critérios de antiguidade e merecimento. Inciso 19. Aposentadoria e pensão na forma da Constituição Federal. Artigo 113. O regime de previdência dos servidores públicos municipais e os benefícios dele decorrentes serão definidos e regulamentados por lei, observadas as normas constitucionais e legais aplicáveis. Artigo 114. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo, em virtude de concurso público. A linha 1. O servidor público estável só perderá o cargo. Inciso 1. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Inciso 2. Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada a ampla defesa e o contraditório. Inciso 3. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada a ampla defesa. Inciso 4. No caso previsto na Constituição Federal. A linha 2, invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. A linha 3, extinto cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. A linha 4, como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Artigo 115. É vedada a interferência e intervenção do poder público municipal na organização sindical. Artigo 116. Ao servidor público eleito para cargo de direção sindical são assegurados todos os direitos inerentes ao cargo, a partir do registro da candidatura até 1 ano após o término do mandato, ainda que na condição de suplente, salvo se ocorrer exoneração nos termos da lei. Parágrafo único. São assegurados os mesmos direitos, até 1 ano após a eleição, aos candidatos não eleitos. Artigo 117. É facultado ao servidor público, eleito para a direção do sindicato de classe, o afastamento do seu cargo, sem prejuízo dos vencimentos, vantagens e ascensão funcional. Artigo 118. É assegurada a participação dos servidores públicos municipais, por eleição, paritária, nos colegiados da administração pública em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Artigo 119. Fica assegurado o direito de reunião em locais de trabalho aos servidores públicos e suas entidades. Artigo 120. Aos servidores titulares de cargos efetivos do município, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. A linha 1. Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma do alínea 3. Inciso 1. Por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei. Inciso 2. Compulsoriamente, aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Inciso 3. Voluntariamente, desde que cumprido o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições: a. 60 anos de idade e 35 de contribuição, se homem,
e 55 anos de idade e 30 de contribuição, se mulher. B. 65 anos de idade, se homem, e 60 anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. A linha segundo os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão. A linha terceira os proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria e, na forma da lei, corresponderão à totalidade da remuneração. A linha quarta é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados os casos de atividades exercidas exclusivamente sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidos em lei complementar. A linha quinta os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em 5 anos, em relação ao disposto no alínea primeiro, terceira, a, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental. A linha sexto ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta lei orgânica, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime de previdência previsto neste artigo. A linha sétimo lei disporá sobre a concessão do benefício da pensão por morte, que será igual ao valor dos proventos do servidor falecido ou ao valor dos proventos a que teria direito o servidor em atividade na data de seu falecimento, observado o disposto no alínea terceiro. A linha oitava observado o disposto na Constituição Federal, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei. A linha nona o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade. A linha 10 a lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício. A linha 11 aplica-se o limite fixado na Constituição Federal à soma total dos proventos de inatividade, inclusive quando decorrentes da acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como de outras atividades sujeitas à contribuição para o regime geral de previdência social, e ao montante resultante da adição de proventos de inatividade com remuneração de cargo acumulável na forma da Constituição, cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, e de cargo eletivo. A linha 12 além do disposto neste artigo, o regime de previdência dos servidores públicos titulares de cargo efetivo observará, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social. A linha 13 ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social. A linha 14 observado o disposto no alínea 10 deste artigo, o tempo de serviço considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria, cumprido até que a lei discipline a matéria, será contado como tempo de contribuição. A linha 15 observado o disposto no alínea 14 deste artigo e ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas por ela estabelecidas, é assegurado o direito à aposentadoria voluntária com proventos calculados de acordo com o alínea 3º deste artigo, aquele que tenha ingressado regularmente em cargo efetivo na administração pública, direta, autárquica e fundacional, até a data de publicação desta emenda, quando o servidor, cumulativamente. Inciso 1º, tiver 53 anos de idade, se homem, e 48 anos de idade, se mulher. Inciso 2º, tiver 5 anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria. Inciso 3º, contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de a. 35 anos, se homem, e 30 anos, se mulher, e b. um período adicional de contribuição equivalente a 20% do tempo que, na data da publicação desta emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da linha anterior. A linha 16 o servidor de que trata este artigo, desde que atendido o disposto em seus incisos e segunda, do alínea 15 observado o disposto no alínea 14, pode aposentar-se com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, quando atendidas as seguintes condições. Inciso 1º, contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de
A. 30 anos, se homem, e 25 anos, se mulher, e b. Um período adicional de contribuição equivalente a 40% do tempo que, na data da publicação da Emenda Constitucional número 20, de 15 de dezembro de 1998, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior. Inciso 2º. Os proventos da aposentadoria proporcional serão equivalentes a 70% do valor máximo que o servidor poderia obter de acordo com o caput, acrescido de 5% por ano de contribuição que supere a soma que se refere o inciso anterior, até o limite de 100%. A linha 17. O professor e servidor do município, incluídas suas autarquias e fundações, que, até a data da publicação da Emenda Constitucional número 20, de 15 de dezembro de 1998, tem ingressado, regularmente, em cargo efetivo de magistério e que opte por aposentar-se na forma deste artigo, terá o tempo de serviço exercido até a publicação daquela emenda contado com o acréscimo de 17%, se homem, e de 20%, se mulher, desde que se aposente, exclusivamente, com tempo de efetivo exercício das funções de magistério. A linha 18. O servidor de que trata este artigo, que, após completar as exigências para aposentadoria estabelecidas neste artigo, permanecer em atividade, fará jus à isenção da contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria contidas no alínea 1ª, 3ª, a, deste artigo. Capítulo 5. Do direito de petição e das certidões. Artigo 121. A Prefeitura e a Câmara Municipal são obrigadas a fornecer a qualquer interessado, no prazo máximo de 15 dias, certidões de atos, contratos e decisões, sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou retardar a sua expedição. A linha 1º. No mesmo prazo do caput deste artigo, deverão atender às requisições judiciais, se outro não for fixado pela autoridade judiciária. A linha 2º. A certidão relativa ao exercício de cargo de prefeito será fornecida pelo presidente da Câmara no mesmo prazo deste artigo. Artigo 122. É assegurado a todos o direito de petição aos poderes públicos municipais para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, mediante solicitação por escrito e justificativa do pedido. Título 4. Da Tributação, Orçamento e Finanças. Capítulo 1. Dos tributos municipais. Seção 1. Dos princípios gerais. Artigo 123. O município poderá instituir os seguintes tributos. Inciso 1º. Impostos. Inciso 2º. Taxas em razão do exercício do poder de polícia, ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Inciso 3º. Contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. Inciso 4º. Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. Inciso 5º. Contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, de sistemas de previdência e assistência social. A linha 1º. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultada à administração tributária, especialmente para viabilizar efetivamente esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. A linha 2º. As taxas não poderão ter a mesma base de cálculo dos impostos. Artigo 124. Ao município compete instituir imposto sobre. Inciso 1º. Propriedade predial e territorial urbana. Inciso 2º. Transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou a cessão física e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. Inciso 3º. Serviços de qualquer natureza, a serem definidos em lei complementar federal, exceto os de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicações. A linha 1º. O município observará as normas gerais fixadas por lei complementar federal para a instituição dos tributos de sua competência, base de cálculo, fato gerador e, quando for o caso, alíquotas máximas e mínimas, sem prejuízo da observância dos dispositivos constitucionais. Artigo 125. Lei municipal estabelecerá medidas para que os contribuintes sejam esclarecidos sobre os tributos municipais, normas de educação fiscal, bem como disciplinará dispositivos que garantam a ampla defesa e o contraditório em processos administrativos tributários. Artigo 126. A contribuição de melhoria será cobrada do proprietário, usufrutuário, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título de imóvel beneficiado, direta ou indiretamente,
por obras públicas, que gere benefício específico, efetivo ou potencial. Artigo 127. Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativo a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica que regule as matérias acima enumeradas, observadas as regras estatuídas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Seção 2. Das limitações do poder de tributar. Artigo 128. É vedado ao município: inciso 1. Exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Inciso 2. Instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, ou qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por ele exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Inciso 3. Cobrar tributos. A. Em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que houver instituído ou aumentado. B. No mesmo exercício financeiro em que tenha sido publicada a lei que o instituiu ou aumentou. Inciso 4. Utilizar tributo com efeito de confisco. Inciso 5. Estabelecer limitação ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público municipal. Inciso 6. Instituir impostos sobre a. Patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. B. Templo de qualquer culto. C. Patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas funções, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. D. Livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Artigo 129. O imposto predial e territorial urbano poderá ser progressivo no tempo, em razão do valor do imóvel, ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e uso na forma da lei, para garantir o cumprimento da função social da propriedade, como dispõe a Constituição Federal e o Estatuto das Cidades. Seção 3. Das receitas tributárias repartidas. Artigo 130. Pertencem ao município. Inciso 1. O produto da arrecadação do Imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza incidentes na fonte, sobre rendimentos pagos a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem. Inciso 2. 50% do produto da arrecadação do Imposto da União sobre a Propriedade Territorial Rural, relativamente aos imóveis nele situados. Inciso 3. 50% do produto da arrecadação do Imposto do Estado sobre a Propriedade de Veículos Automotores licenciados em seus territórios. Inciso 4. 25% do produto da arrecadação do Imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Inciso 5. O produto oriundo da compensação financeira pelo resultado da exploração de petróleo, ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de recursos minerais no território do município, royalties. Artigo 131. O município receberá da União a parte que lhe couber do produto da arrecadação de tributos, distribuída como dispõe a Constituição Federal. Artigo 132. O município receberá do Estado a parte que lhe couber do imposto sobre produtos industrializados distribuído a este pela União, na forma da Constituição Federal. Artigo 133. O Poder Executivo Municipal encaminhará à Câmara Municipal, até o último dia do mês subsequente ao da arrecadação, os montantes de cada um dos tributos arrecadados, os recursos recebidos e os valores de origem tributária a ele entregues ou a receber.